O Senhor esteja convosco. Ele está aí no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, celebramos neste final de semana o 5º domingo da Páscoa, o tempo da Páscoa, um tempo tão bonito para a nossa caminhada cristã, para o nosso itinerário, no nosso processo de conversão, de mudança de vida em direção à casa de Deus. E neste final de semana, a liturgia da palavra nos ajuda a justamente encontrar um certo caminho, uma fonte para viver autenticamente a nossa vida cristã aqui na terra. E como a liturgia da palavra de hoje nos falou, produzindo muito fruto, fruto bom para a igreja, para a sociedade e também para as pessoas que ainda não saborearam a beleza, o doce que é ser cristão, que é ser seguidor de Jesus. Hoje no Evangelho nós temos uma catequese. Nós meditamos hoje o capítulo 15 do Evangelho de João. O capítulo 16, 17 em diante, vão começar narrando justamente sobre a hora de Jesus. A hora de Jesus é o momento da sua entrega filial, a paixão, morte, ressurreição e volta para o Pai. Antes de Jesus sofrer o mistério pascal, a sua paixão, morte e ressurreição, ele então orienta os discípulos de como eles devem viver quando Jesus for tirado do meio deles. Como que os discípulos devem proceder depois que Jesus partir, não permanecer fisicamente como ele estava no meio dos discípulos. O evangelho de hoje, então, é justamente uma catequese que ensina os discípulos como eles devem viver, como eles devem prosseguir a caminhada depois que Jesus for tirado do meio deles. E fala para nós hoje o Santo Evangelho: Eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entender que Jesus é a videira verdadeira é justamente o verbo que resume para nós hoje o Santo Evangelho. Entender que Jesus é a videira verdadeira é permanecer em Jesus. Hoje o verbo permanecer aparece aproximadamente 7, 8 vezes no Santo Evangelho. Permanecer em Jesus significa que sem a videira os ramos não são nada. Sem a videira, os ramos não conseguem produzir frutos, os ramos não conseguem ficar vivos. Sem a videira, os discípulos não são nada.
Permanecer em Jesus significa que, sem Jesus, os discípulos não conseguem chegar a lugar nenhum. Sem a graça de Deus, eles não conseguem produzir frutos, não conseguem tocar a igreja adiante, não conseguem viver a vida. Sem Jesus, que é a videira verdadeira, os discípulos não são nada. E hoje também a palavra de Deus é muito atual. A palavra de Deus também quer nos falar que sem a videira verdadeira nós não somos nada. E muitas vezes nós caímos na tentação, né, de querer distanciar do Senhor. Quando a vida está boa, quando as coisas estão acontecendo, né, está tudo indo muito bem, a gente costuma meio que esquecer de Deus, desligar do Senhor, distanciar dele. Ou em contrapartida, quando as coisas estão ruins também, nós caímos na tentação de afastar do Senhor. Desligar da videira, afastar do Senhor, não ter os ramos fixos no tronco, na videira verdadeira que é Jesus, é a grande bobagem que nós podemos fazer na nossa vida. Sempre quando o padre vai assistir a algum casamento, né, ele faz questão de falar: não seja um casal que vem à igreja somente no dia do casamento, porque o ramo não está firme no Senhor. Desligar o ramo do Senhor é a grande bobagem que nós podemos fazer. Afastar de Deus é a grande bobagem que nós podemos fazer na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Nos momentos bons, também nos ruins, afastar do Senhor, infelizmente, não é a escolha mais acertada que a gente faz na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Hoje o Evangelho também nos pergunta algo central para a nossa vida. Nós estamos ligados no tronco que é o Senhor? Sim ou não? Eu acho que não, né? De duas, está muito cedo, o povo ainda está com sono, então a gente não está ligado no Senhor não, né? Nós somos os ramos, nós estamos ligados no tronco que é o Senhor? Parece que não, né? Novamente, nós somos os ramos, os discípulos, nós estamos ligados no tronco verdadeiro que é Jesus? Melhorou um pouquinho, né? Se nós estamos ligados no tronco que é o Senhor, aqui a palavra de Deus nos pergunta hoje: qual é o fruto que nós estamos produzindo? Na nossa vida, dentro de casa, né? Lá na vida matrimonial, em família, lá no trabalho, aqui na igreja. Qual é o fruto que eu, Padre Tiago, qual é o fruto que você, qual é o fruto que nós estamos produzindo para a igreja, para a nossa família, para a nossa vida? São frutos bons? São frutos ruins? Pensemos bem. Se Jesus é o tronco verdadeiro, né? A videira verdadeira, que produz fruto bom, de ternura, como nos falou na segunda leitura, né? Fruto de amor, fruto de obediência, fruto de compaixão, fruto de misericórdia. Se o tronco tem essas características e a gente produz fruto contrário, tem um trem errado. Como que a essência, que o tronco que é Jesus, produz frutos bons e muitas vezes produzimos frutos ruins? Não tem, a lógica não bate. Por isso que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia também nos convida a ser embebecidos, a ser enxertados da graça de Deus. Vocês já viram um pé de limão dando laranja? Não? Quem é que já viu? Levante a mão, porque alguns falaram que sim, outros que não. Poucas pessoas viram, né? Vocês já viram um pé de limão dando mexerica? Algumas pessoas já, outras pessoas não. O Padre Tiago já viu. Lá na casa de mãe, nós temos uma pequena chácara, né? Uma pequena chácara lá. Aí um dia eu fui lá e tinha justamente um pé o tronco era de limão. Aí, de forma curiosa, o trem estava dando mexerica. Eu falei assim, tem um trem errado nesse negócio, vai. Sexta-feira eu estava na casa paroquial, né? Aí eu perguntei a Silvanilda, que é a funcionária da casa paroquial, né? Silvanilda, você já viu um pé de laranja dando mexerica? Ela falou assim, padre, até as plantas hoje em dia estão mudadas, né? Então teria errado. Mas é possível sim. É possível um pé de limão, um tronco de limão, ele produzir laranja, produzir mexerica, né? Existe um negócio chamado enxerto, que corta, né?
e pega, eu não sei como é que a linguagem técnica que é usada, eu sei que implanta uma muda de mexerica e uma muda de laranja no tronco de limão, e o trem nasce limão, nasce mexerica. Muitas vezes, o que o padre quer dizer com essa história, né? Talvez não tenha sentido, mas agora eu vou explicar. O que quer dizer? Muitas vezes nós produzimos frutos ruins, né, na nossa vida, dentro de casa, não cumprindo o nosso papel de cristão, não vivendo bem a nossa vocação, e pode ser que a gente não produza frutos bons. É preciso ser enxertados pela graça de Deus. É preciso deixar a graça de Deus fecundar o nosso coração, fecundar a nossa vida para produzir frutos bons. Por nossas próprias forças, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Inclusive, no século IV, século V, surge uma heresia chamada pelagianismo, né? E Pelágio IV, ele falava justamente que nós conseguimos chegar à salvação pelas nossas próprias forças. E a gente entende que não é possível. Não é possível ser uma pessoa boa pelas próprias forças. É preciso ser enxertado pela graça de Deus. E nós podemos cair na tentação de participar, de frequentar, de rezar sempre, e mesmo assim continuar produzindo os frutos ruins, porque talvez o nosso coração ainda esteja fechado à graça de Deus. Para produzir frutos também, uma árvore frutífera, né? Ela precisa passar por algumas podas. Chega determinado tempo que aqueles galhos mais velhos, eles precisam ser cortados para produzir frutos bons. Aqueles velhos galhos que há muitos anos estão ali, é preciso cortá-los para produzir frutos. Na nossa vida também, meus irmãos e irmãs, é preciso acontecer certas podas, tirar os velhos costumes da nossa vida, tirar aquilo que talvez não produza mais fruto, tirar da nossa vida em família, lá do trabalho, aqui na igreja, aqueles velhos hábitos, aqueles velhos galhos que talvez não produzam mais frutos, é preciso cortá-los. Não apenas os velhos galhos, mas também em uma árvore frutífera, por exemplo, né? Vez ou outra é preciso tirar as ervas, né? As ervas que porventura atrapalham o desenvolvimento das flores, das plantas, aquelas ervas porventura que matam também a árvore. Na nossa vida também é preciso tirar as ervas da nossa vida. Aquelas ervas que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham o desenvolvimento das nossas famílias, que atrapalham a nossa caminhada cristã, aquelas ervas que porventura matam também a nossa vida, meus irmãos e irmãs. O padre poderia citar diversas ervas da nossa vida, mas o padre queria destacar duas, que ele percebe que costumam matar a nossa vida, costumam matar a nossa família também, costumam matar a nossa esperança, a nossa alegria. A primeira erva que nos tira do caminho do Senhor são certas amizades, ervas daninhas que matam as nossas vidas, amizades que levam a vida matrimonial para o mau caminho, que levam o esposo, que leva a esposa, que leva os filhos para o mau caminho, que nos afasta do caminho do Senhor. São ervas daninhas que nos tiram do projeto de Deus, que afastam a nossa vida do caminho do Senhor. Não apenas certas amizades, certos ciclos que a gente tem que muitas vezes encerrar, mas muitas vezes também determinados lugares que nós devemos também frequentar, que são ervas daninhas que tiram a nossa vida do caminho do Senhor. Tira a nossa família, tira o casamento, tira a juventude. Por isso hoje a liturgia da palavra, o Santo Evangelho nos convida a tirar da nossa vida tudo isso que vai nos afastando do projeto de Deus. Sem Deus nós não conseguimos produzir frutos. Sem Deus, sem a graça divina, a gente não consegue ser uma árvore que está ligada no tronco verdadeiro, que é o Senhor. Vamos agora inclinar a nossa cabeça por um instante. Vamos pedir a graça divina para produzir muitos frutos de amor, de ternura, de compaixão, de misericórdia, de justiça, como são os frutos que nascem da videira verdadeira que é o Senhor. Da mesma forma, peçamos a coragem de podar na nossa vida aquilo que não produz mais fruto, aquilo que nos afasta do caminho do Senhor, aquelas ervas
que porventura tira o nosso desenvolvimento, tira a nossa paz, tira a nossa alegria.